visível. Então, os planos de macrodrenagem, nós temos que chegar no nosso debate aqui, a solução, né, que seria um bom plano para as bacias para onde correm as águas, e aqui no caso nosso do Alto Tietê. Então, esse plano tem que considerar todas essas variáveis, e não tem sido considerados como deveriam. Até o professor Tadeu aí pode nos dar informação muito mais precisa sobre isso. Estão sendo revistos esses planos. Então, enquanto não tivermos bons planos que possam apresentar uma solução concreta, não teremos a solução. Agora, por que não é, então, professor Tadeu? Eu tenho receio que a gente também centre muito as medidas corretivas em obras de todos os calibres. Eu, como economista, tenho um viés de olhar o mundo com a cor do óculos que eu uso. Eu acho que se a gente não enfocar a população, enquanto indivíduos, enquanto empreendedores, enquanto habitantes de um dado espaço, e educá-los para utilizar adequadamente esse espaço, nós também não vamos ter a alavanca para pressionar os nossos governantes a agirem adequadamente. Dou um exemplo muito simples. É lei municipal no Brasil inteiro que a manutenção da calçada é responsabilidade do dono do lote. Então, somando essa responsabilidade com a impermeabilização do solo e sabedores que existem técnicas e materiais próprios para absorver uma quantidade razoável da água da chuva, sem nenhum ônus para o orçamento municipal, apenas o fiscalizador poderia se exigir da cidade inteirinha que fizesse calçadas adequadas, com técnicas adequadas para absorver água. Você teria a vantagem da calçada adequada, você teria a vantagem da absorção de água, portanto, temática ambiental envolvida, mas isso não é feito. E isso não onera cofre público. Tem um custo político. Então, eu gostaria de ver qual o prefeito que vai ter peito de chegar na cidade inteira e começar a exigir que as pessoas mantenham as calçadas funcionando com a sua adequação. Mas eu só queria pedir, como o senhor citou, o professor Tadeu, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa questão do planejamento para a prevenção de longo prazo. Mas isso é o quê? É ignorância do poder público, porque professores têm falado isso, têm chamado a atenção, têm cobrado, ou é falta de verba, de dinheiro, porque está correndo atrás do prejuízo da enchente passada, então anuncia um monte de dinheiro, mas não é para um investimento para a correção daquilo que provoca a tragédia. Maria Lídia, eu acho que é uma somatória de muita coisa que a gente está falando aqui, né? Em 1998, o governo do Estado, através do DAEE, né, contratou e desenvolveu o plano chamado Plano de Macrodrenagem aqui de São Paulo, né? Na verdade da bacia do Alto Tietê, onde se avaliou as condições do rio Tietê e dos seus afluentes, né? Então foi feito, na verdade, nessa época, um plano de obras, né, com determinados critérios técnicos, onde então foram consideradas obras que nós chamamos estruturais de controle de cheias, né, que são obras então de canais, obras de retenção, que são os reservatórios de detenção, que são chamados piscinões. Então foram dimensionados um número muito grande dessas obras, né? Esse plano, até recentemente, até hoje, é o plano em vigor na cidade para a macrodrenagem. Esse plano não tratou em detalhes outras questões das microbacias, né? E não tratou de questões de cidadania, de questões sociais, na medida certa, né? Agora, o governo do Estado está vai contratar nos próximos dias um novo plano diretor para a região, né, onde essas obras vão ser revistas, né, onde todos esses aspectos de planejamento e gestão da cidade integrada com a questão da drenagem será considerado. Agora, não leva um tempo para esses planos serem entregues e quando eles chegam já estão defasados, considerando a velocidade? Por que os planos no Brasil são tão desacreditados? Porque, na verdade, o plano não pega, né? Quer dizer, às vezes muda o governo, né? E muda o partido, né? Aí muda o plano, né? Na gestão, na lei das águas do Brasil,
onde você tem hoje os chamados planos de bacia hidrográfica, né, a lei federal e a lei estadual de recursos hídricos, o plano de bacia que avalia diversos usos da água, não só a questão do controle de cheias, ele tem digamos assim, uma estrutura legal que permite que esse plano tenha continuidade e que seja meio que protegido dessa vontade política. Mas, infelizmente, no controle de cheias, né, existe alguma dificuldade nesse sentido. Isso no país todo, né? Então, eu acredito que nós temos que mudar esse quadro, né? Quer dizer, os investimentos têm que ser garantidos, né? As obras têm que ter continuidade, né? Você tem que ter um sistema, um projeto de expansão de capacidade, quer dizer, onde você tem que investir no curto, no médio, no longo prazo, né? E sobre isso eu queria justamente chamar a atenção para um ponto. Se nós não transformarmos esses planos em lei, que cria a obrigação legal de ser cumprido, eles podem ser engavetados a qualquer momento. Então, a forma de nós cidadãos temos como cobrar o governo é ter a transformação dos planos em lei. Eu vou te dar um exemplo sobre o plano de macrodrenagem aqui da região metropolitana. O governo do estado diz assim, aqui deve ser um piscinão, mas depende da prefeitura dizer que então ali vai ser piscinão. Porque o governo do estado não pode impor, ele só sugere. E a prefeitura pode aceitar ou não. Então, essa fluidez de responsabilidade, claro que não vai deixar que esse plano seja bem feito, bem implementado. Então, nós temos que criar, eu proponho isso, uma lei metropolitana de macrodrenagem, que transforme o que é o plano numa lei. E aí você terá as metas também na lei, terá o dinheiro previsto também na lei. Aí nós vamos ter um instrumento, nós como cidadãos, de poder verificar se aquilo está sendo cumprido ou não. Professor Cândido, eu queria aproveitar a sua experiência, tanto na Grande São Paulo quanto no urbanismo em geral. Nós temos um exemplo de uma lei federal, Lei Lehman, que não foi devidamente observada. Por outro lado, nós temos na região metropolitana de São Paulo duas leis que, apesar das controvérsias, têm sido razoavelmente observadas, que é a Lei de Proteção aos Mananciais e a Lei de Zoneamento Industrial da região metropolitana, né? No caso da proteção aos mananciais e zoneamento industrial, nem envolve tanto dinheiro. Foi uma lei que, de alguma forma, foi aplicada adequadamente e tem funcionado. Mas, por exemplo, no Guarapiranga, ela não pegou. Pois é. Então, aí... que é um manancial de abastecimento de São Paulo. Experiência, inclusive, um fato que o senhor comentou antes de entrarmos aqui no programa, né, de modificações recentes feitas na própria Lei Lehman, sim, que acho que seria adequado para a gente discutir aqui. Posso comentar muito bem isso, né? O que eu estou dizendo é que você não tem a lei para você cobrar do governo, o governo fica solto, né? E pode ficar empurrando com a barriga, como tem acontecido, os problemas, sem entrar a fundo na solução. Não há comprometimento dele. Então, se você tem a lei, você pode cobrar. Agora, se não se obedece à lei, justamente permite a cobrança se ela existe. Tá? Pior é a inexistência dela. Agora, a cidadania, o Ministério Público, os deputados, enfim, todos aqueles que estão preocupados com essa situação, encontrar os meios de fazer com que isso funcione, e eu acho que passa pela aprovação legal. E no caso da região metropolitana, eu acho que não será muito difícil, até com o clima que está se criando, né, com toda essa catástrofe, né, que vem se repetindo, de agora temos condições políticas de aprovar isso. Quero lembrar que o governador Geraldo Alckmin está anunciando a retomada do planejamento metropolitano, através de uma secretaria especial para isso. Isso é uma retomada de algo... É uma esperança, Eu tenho grande esperança nisso, porque eu sou um dos que defende o planejamento metropolitano desde sempre. O professor Gilson, ele também saiu da Emplasa na ocasião em que o Mário Covas fez um enxugamento do Estado. A Emplasa foi reduzida a 1/3 do sua capacidade de trabalho. E foi justamente nessa ocasião que o plano de macrodrenagem foi feito. E ele então carregou um defeito. A Emplasa estava incapacitada de pensar o futuro, não pensou a impermeabilização futura e, portanto, o plano que hoje está em vigor, ele é insuficiente, por isso que ele está sendo revisto. Pela insuficiência inicial e também pelas chuvas que se implementam. Agora, com todos esses, vamos dizer,
obras que foram feitas ou são equivocadas ou são insuficientes pelo crescimento que continuou, essa coisa toda. Quando existe a destruição, o processo de reconstrução permite um planejamento em cima, um planejamento novo. Agora, numa situação como a de São Paulo, são remendos, são puxadinhos, né? O que pode ser viabilizado dentro de um plano, como o senhor acaba de mencionar, para investimentos de longo prazo e com compromisso e com a obrigação de ir até o fim, considerando o que já existe. Tietê, por exemplo, a marginal do jeito que é. Eu vi que o senhor chegou a falar até na possibilidade de mudança de nível das pistas da marginal, da necessidade, né? Dá para pensar em fazer isso? Né? Então, agora, acabaram de reformar a marginal, ninguém pensou em mudar nível? Agora, isso exige muito recurso, né? Quer dizer, voltando agora para o lado mais técnico da questão, vamos dizer assim, o Tietê está praticamente na sua capacidade máxima, né? Quer dizer, o Tietê hoje ele tem uma capacidade aproximada de 1.000 metros cúbicos por segundo de vazão máxima. É uma senhora, um valor muito elevado de vazão, né? Um valor grande. E nós precisamos então fazer o controle de cheias em São Paulo, quer dizer, manter essa vazão do Tietê, mas fazer a retenção de água nessas subbacias, nessas bacias que afluem, né? Da mesma forma o sistema do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros então é um sistema mais complexo, né? Porque quando chove em São Paulo, nós fechamos o Rio Pinheiros, a entrada do Rio Pinheiros no Rio Tietê, né? Lá existe uma comporta e o rio tem que ser inteirinho bombeado para a represa Billings, né? Então é um sistema complexo. Né? Então, qualquer modificação nesse sistema implica em obras de engenharia muito caras, muito complexas. Né? Então, a política hoje é tentar reter águas nas subbacias através dos reservatórios de detenção, através de todas essas medidas compensatórias, né, que foram citadas aqui, como calçadas verdes, né, como inclusive um trabalho que nós estamos fazendo lá na USP, analisando o desempenho hidráulico de pavimentos porosos, de pavimentos permeáveis, que também ajudam, contribuem para a retenção de água na bacia, né? Mas enfim, tecnicamente são soluções caras, de longo prazo, né? Os investimentos são, vamos dizer, elevados, né? E a preocupação é sempre essa, de que termina março, entramos num período seco, né? Para de chover. E aí tem que fazer o estádio do Corinthians novo, tem que pensar na Copa que vai chegar, tem que pensar, ou vamos dizer, naquilo que aparece como prioridade da hora. Eu entendo que ainda falta ser feito todos nós sabemos que os investimentos corretivos são extremamente caros. Indenizar os prejuízos quando o desastre acontece é mais caro ainda, e aí vale citar um provérbio alemão: é mais fácil manter a casa limpa do que limpar depois que sujou. Então, acho que há que começar um trabalho de convencimento à população e aos políticos de que é barato você fazer investimentos preventivos. Sai muito mais barato do que corrigir depois. Então, nessa linha do investimento preventivo, a educação no trato do lixo. Aqui em São Paulo, os mapeamentos de ponto de alagamento, acho que 98%, se não 100% deles, são causados por acúmulo de lixo nas calçadas. As pessoas que não dispõem o lixo adequadamente, a prefeitura que não recolhe adequadamente, tem os problemas de pessoas esvaziarem saco de lixo para vender o vasilhame. Não vai vender o lixo, vai vender o saco onde o lixo estava contido. Então, tudo isso é um processo que sai mais barato investir na coleta adequada do lixo, várias vezes por dia, se necessário, do que depois ficar indenizando as pessoas. Deixa eu só acrescentar nessa linha. Eu entendo que se as pessoas no Brasil tivessem o hábito de processar governos por perdas econômicas, né, a Lei Lehman daria base para muita gente recolher indenizações milionárias porque a prefeitura não exerceu o seu papel de impedir a urbanização num lugar inadequado. Então, o que não custa não tem valor.
Então, se as pessoas não começarem a cobrar do poder público, que nos exaure de cobrar impostos da gente, se a gente não der o troco cobrando ações adequadas do poder público, o circo vai continuar. Mas esse exercício de cidadania, né, porque a cobrança do poder público é uma atitude cidadã, né, ela passa, como o senhor lembrou bem, pela educação. E a educação, né, ela é definida, os critérios de educação pelo poder público. Interessa ao poder público formar os cidadãos que sejam realmente fiscalizadores. Isso na escola. Ou as campanhas, vamos dizer, de formação. De omissão do poder público. Qualquer conjunto habitacional grande, seja de Coab, seja de CDHU, que você visitar, as construções são razoavelmente adequadas para os tamanhos das famílias que lá habitam, mas uma vez entregue o conjunto, há muito pouca ação da empresa construtora que vendeu, o CDHU ou Coab ou qualquer empresa pública, no acompanhamento da população, no uso adequado daquele conjunto habitacional. Então, são grades que são vendidas para ferro velho, são espaços de lazer que são detonados e transformados em estacionamento, um total descaso no uso do espaço coletivo nesses conjuntos. Quando eu falo de educação, estou falando muito mais disso do que de uma educação na sala de aula. Não, mas na sala de aula, pegando gerações que vêm vindo. Eu vou pedir licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos prosseguir exatamente sobre essa questão da responsabilidade da sociedade. Porque o dedo em riste, cobrando do poder público, que é responsável sim, leva a um distanciamento da própria responsabilidade de cada um. E aí entra a questão. Campanhas publicitárias de motivação, de educação, elas podem acontecer. Interessa ao poder público fazer essas campanhas para mudar o olhar da sociedade para a qualidade da cidade onde ela vive? A gente volta já já.